Estamos chegando com mais um De Bem com Você aqui na TV Horizonte. É sempre um prazer contar com a sua companhia. E hoje a gente segue falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC. As psicólogas Aline Vaz e Amanda Madeira são especialistas no assunto e estão de volta para esclarecer as principais dúvidas. Então fica com a gente, o De Bem com Você está começando agora. Na última edição do De Bem com Você, nós explicamos o que é o TOC, falamos sobre os subtipos mais frequentes, sintomas e destacamos o TOC religioso. A boa notícia é que esse programa já está disponível no YouTube, então se você não assistiu, fica a dica porque o conteúdo é muito importante. Agora, vamos dar sequência ao assunto, né? Porque o TOC, gente, gera sofrimento mental. Pessoas sofrem sozinhas e com vergonha e muitas vezes diante de pensamentos intrusivos que não refletem a verdadeira personalidade delas. É uma doença que muitas vezes é tratada com humor em séries e filmes e a gravidade costuma ser minimizada por pessoas que provavelmente não convivem com ela. A gente vai assistir agora o depoimento do Eric Diego Barioni, que tem TOC e compartilhou a experiência dele com a gente. O TOC afetou minha vida de muitas formas e é difícil para mim separar o TOC das coisas que aconteceram comigo e que antecederam o início dos meus sintomas. Tudo começou quando eu tinha entre 11 e 12 anos de idade, porém só falei sobre isso com minha família aos 25 anos e hoje, com 37 anos, continuo com a minha terapia e tratamentos farmacológicos. Aliás, meus pais sempre presenciaram meus rituais, ficavam bravos comigo, mas por falta de conhecimento jamais me levaram a um médico e isso retardou muito o meu processo terapêutico. Fui um adolescente inseguro por causa dos pensamentos intrusivos que versavam sobre a morte de pessoas queridas e sobre a minha sexualidade, além das superstições cultivadas pela minha família que foram terríveis para mim. O TOC me moldou minha profissão e hoje, mesmo consciente do problema, dependendo do meu estado emocional, nem consigo evitar que pensamentos que eu não queira pensar despertem certos sintomas. Existem diferentes manifestações do TOC, mas tentei relatar a minha experiência de vida num livro chamado Ethique au TOC, e iniciativas como essa são fundamentais para que mais e mais pessoas conheçam a doença e busquem por tratamento médico e psicológico. É isso, né? Agradeço demais ao Eric por ter compartilhado com a gente. É muito importante que as pessoas falem sobre isso, né, meninas? E agradeço vocês por voltarem aqui para conversar com a gente. E nesse início, já quero entender como que o TOC pode afetar as diversas áreas da vida de uma pessoa. O Eric deu alguns exemplos ali, mas o que mais? Sim. Olha, eu acho que a gente pode começar pensando, né, assim, no tempo que as pessoas gastam fazendo, né, ruminando os pensamentos, né, obsessivos ali do TOC e também o tempo que elas gastam com as compulsões. Então, assim, o transtorno ele se torna muito incapacitante para muitas pessoas justamente por essa questão, porque você fica tanto tempo ali verificando, evitando e remoendo que você não está ali fazendo o seu trabalho, estudando, rezando, vivendo tempo com a sua família. Outras coisas, né, que a gente faz de forma corriqueira, a gente não consegue estar ali fazendo bem, né, estando bem, porque eu estou presa nos pensamentos obsessivos, nas compulsões do TOC. Então, eu acredito que essa seja uma das coisas que mais atrapalha. E das evitações que a pessoa acaba se envolvendo para não disparar um determinado pensamento obsessivo. Então, a pessoa vai se privando de coisas que são importantes, valorosas para ela, por medo daquela situação desencadear algum pensamento desconfortável ou ela sentir a necessidade de fazer alguma compulsão. Então, isso vai aprisionando a pessoa. Uhum. E aqui nesse programa, gente, a gente sempre tenta entender as causas, né? Porque a gente quer entender por quê, o que causa isso. Em relação ao TOC, a gente consegue definir? Olha só, a gente fala que transtornos mentais, as causas são multifatoriais. O que significa isso? É uma série, um conjunto de fatores que juntos contribuem para que a pessoa desenvolva determinado transtorno mental. Então, a gente tem fatores, por exemplo, genéticos, mas quer dizer, por exemplo, que meu pai tem TOC, logo eu vou ter TOC? Não. Como eu disse, são os ingredientes juntos, né, que fazem com que a pessoa
desenvolva o toque. Então, tem o fator genético, tem o fator de personalidade, tem as coisas que a pessoa aprendeu, os comportamentos aprendidos, tem questão neurológica, assim, né, do funcionamento cerebral da pessoa. Tem estudos que mostram que tem determinadas áreas do cérebro da pessoa que tem toque, que ela tem um funcionamento ou hiperativado ou mais inibido. Então, esse conjunto de coisas, né, o ambiente propício junto com esses fatores fazem com que uma pessoa desenvolva o toque. Então, a gente não consegue especificar, é isso aqui que fez a pessoa desenvolver o toque. E a partir do momento que essa pessoa tem essa suspeita, porque no último programa a gente explicou, viu, gente, o que é toque. As meninas deram muitos exemplos aqui de diferenciar, né, uma mania, um comportamento de toque mesmo, mas a partir do momento que eu suspeito e busco um profissional que me ajude, como que é feito esse diagnóstico? Olha só, é interessante isso, Nikele, porque muitos profissionais têm dificuldade para identificar o toque, né? Então, assim, como que a gente vai identificar isso? A gente vai escutar do nosso paciente a presença desses pensamentos. Geralmente a pessoa começa dizendo assim, eu tenho pensamentos que eu não quero ter, pensamentos que me perturbam muito, porque essa é uma característica muito importante do toque. Os pensamentos, a pessoa não quer ter, são contrários aos valores da pessoa, por isso que causa tanto sofrimento. E são pensamentos que não vão embora. Por mais que eu tente fazer alguma coisa para tirar aquilo da minha cabeça, isso não sai. Então, é algo que a gente precisa estar atento para identificar a presença do toque. A presença desse pensamento que é repetitivo, recorrente, desagradável, e a presença desses comportamentos que a pessoa se envolve para se aliviar, ou para fazer o pensamento embora, ou para impedir que algo de ruim aconteça. Então, o diagnóstico não tem nenhum exame, né? Um exame laboratorial, um exame de imagem, não. A gente, a partir da escuta, né, a gente vai fazer essa avaliação clínica do nosso paciente. E a pessoa que tem toque, ela sabe que tem toque? Ela consegue perceber isso? Ou é difícil? Bom, neste caso, assim, a gente tem vários tipos de pacientes que chegam até nós. A gente chama isso de insight, né? Porque tem pessoas que conseguem perceber que está tendo um pensamento intrusivo ali, meio estranho, né? Diferente, e falar assim, ó, isso aqui tá meio ilógico, isso não tá fazendo muito sentido, né? E perceber que tem uma coisa de errado e procurar o tratamento, ou às vezes, né, demora muito, mas sabe que tem uma coisa de errado. Outras pessoas acreditam um pouco mais nos pensamentos, então acho que isso difere muito, né? Tem gente que tem mais insight, tem gente que tem menos insight. Eu acho que varia. Sim. Entre perceber ali esses sinais, né, e de fato buscar um tratamento leva tempo, porque o Eric, ele falou que começou ali entre 11 e 12 anos e depois de quase 13 anos que ele foi buscar um tratamento. Muito comum. Sim, muito comum. Tem estudos que mostram assim que há uma média de 17 a 23 anos para a pessoa procurar atendimento, né? Então o toque ele começa ali geralmente na infância, adolescência e vai se agravando, né? Dificilmente ele aparece ali na fase depois dos 40 anos, dificilmente, geralmente ele aparece ali na adolescência, mas tem essa demora, né? Um gap grande assim para a pessoa procurar tratamento adequado. E o que pode atrapalhar nessa demora? Eu fico pensando porque o Eric, ele trouxe o exemplo de que a família dele não tinha tanta informação, então ele tinha alguns comportamentos, a família fica brava, né? E até apurando sobre o assunto, eu vi que tem casos também que a família ela vai se adaptar àquele comportamento para não gerar nenhum tipo de estresse em casa, né? Isso pode atrapalhar esse diagnóstico? Sim. Olha, isso que você falou, né? A falta de informação é uma das primeiras questões. Mas eu acredito também que essa vergonha, né, esse receio de falar que está tendo certos pensamentos, então eu não compartilho para quem está na minha casa, né, com os meus pais ou com o meu parceiro ali na vida adulta, né, não falo para ninguém, então eu vou vivendo aquilo ali sozinho e também não procuro tratamento, então isso também vai fazendo com que seja mais difícil a pessoa acabar procurando ajuda, né. E essa questão da família, a gente acha que é uma coisa muito interessante, porque na maioria dos pacientes, fica os extremos, sabe? A gente tem famílias que estão num extremo de ser mais punitivo, não entender, ser muito crítico com os pacientes. Tratar com hostilidade, né? Fazendo chacota. Exatamente, não compreendendo aquilo. Porque no primeiro momento, né, a gente também fica assim, por que desses rituais, dessas verificações, só para né? de fazer, né? Para de fazer. Então, assim, acaba gerando essa hostilidade que também não ajuda a pessoa. Pelo contrário, acho que faz ela ficar ainda mais fechada para talvez procurar ajuda. E a gente tem o outro extremo, que também não é positivo, que é o que a gente chama de acomodação familiar, que é literalmente a família se acomodar àquela situação. Então, você começa a fazer os rituais junto com o paciente, né? Para evitar estresse, assim, né? Ou para agilizar o processo, ou para diminuir a angústia da pessoa. Então, a família se
acomoda, ela começa a fazer parte do transtorno da Sim. pessoa. Se tem um paciente, por exemplo, né, sei lá, ele vai verificar o carro dele umas 5, 6 vezes antes de sair de casa. Família, pode deixar que eu vou lá e verifico. Eu já olhei, tá sim. fechado, Já olhei, você tá fechou fechado. mesmo, fica tranquilo. Exatamente. E isso também não contribui, porque Sim. você alimenta as compulsões da pessoa. E aí, meninas, rapidamente, para a gente fechar essa primeira parte da conversa, né? A partir disso, então, vai demorar o diagnóstico. Às vezes nem chega ao diagnóstico, né? Quais podem ser as consequências da falta do tratamento? O transtorno ele vai se cronificando. O que significa isso? Ele vai ficando cada vez mais grave, cada vez mais enrijecido. E como a gente disse que tem esse comprometimento do tempo da pessoa, o prejuízo em diversas áreas, isso vai se cronificando, isso vai piorando, né? Então a pessoa vai ficando cada vez mais escrava do transtorno, vai vivendo cada vez mais em função do toque. Agora, meninas, vamos falar dos tratamentos, né? Hoje, quais são as opções de tratamentos para uma pessoa que tem toque? Atualmente, o que a gente tem de estudo que mostra que é efetivo para o toque é terapia cognitivo-comportamental e a junção também da terapia farmacológica, né? Vai ser o acompanhamento com o psiquiatra. A terapia cognitivo-comportamental é um tipo de terapia, uma abordagem dentro da psicologia, que a gente vai trabalhar a questão dos pensamentos distorcidos que o paciente tem, porque todos esses pensamentos obsessivos, o grande problema está nas interpretações que a pessoa faz desses pensamentos, são crenças distorcidas que a pessoa tem. Então, com a terapia cognitivo-comportamental, a gente vai reestruturar essas crenças distorcidas. E dentro da TCC, a gente tem as exposições, que é a terapia de exposição e prevenção de resposta, que é a EPR. É uma modalidade de tratamento em que a gente vai ajudar o paciente a entrar em contato com as coisas que ele evita, né? Muita gente se assusta quando a gente fala isso, só que a gente gosta sempre de reforçar que é tudo muito feito com muito cuidado, né? No tempo do paciente, da forma que o paciente dá conta e sempre sob a supervisão, sempre acompanhado de um profissional que tem experiência com o tratamento do toque. Então, como é que funciona a terapia de exposição e prevenção de resposta? A gente vai identificar com o paciente quais são as coisas que ele evita, porque ele acredita que aquilo vai despertar algum pensamento obsessivo. A gente vai listar isso e a gente vai aproximar o paciente dessas situações, pouco a pouco, sempre começando daquilo que gera menos ansiedade para ele. E ao se expor, o paciente não vai fazer a compulsão. Com o tempo, a ansiedade que o paciente sente em não fazer a compulsão, ela vai diminuindo. E esse pensamento, ele vai deixando de gerar ansiedade e vai deixando de aparecer com tanta frequência. Então, ele perde um pouco esse caráter obsessivo, de ficar repetitivo. Então, o tratamento para o toque envolve isso, terapia cognitivo-comportamental com terapia de exposição e prevenção de resposta, e em alguns casos também o tratamento medicamentoso. E esse tratamento medicamentoso, quando que vai ser indicado? Normalmente também é feito ali de forma integrada, ele faz o acompanhamento com um psicólogo, né, terapia cognitivo-comportamental, e toma medicação, isso também acontece? É uma prática nossa a gente sugerir, encaminhar o nosso paciente para avaliação de um psiquiatra, porque ele que é o responsável por avaliar se tem a necessidade de entrar com uma medicação ou não, né? Então, e geralmente acontece em conjunto, psicoterapia para toque e terapia medicamentosa também, né? E a medicação, ela vai ajudar nessa redução da ansiedade, até mesmo para a pessoa conseguir fazer as exposições, porque a pessoa ela já chega num nível de ativação muito alto, né? Um nível de desconforto muito grande. Só de pensar que ela vai ter que pensar naquele pensamento que ela evita, por exemplo, né, já deixa ela de cabelo arrepiado, assim. Então, a medicação ajuda nisso também, a dar uma estabilizada ali na ansiedade para ela conseguir aderir ao tratamento da psicoterapia. Você falou do psiquiatra nesse momento, né? Por isso é importante o papel de diversos profissionais nesse processo, assim. Mas se a pessoa, ela percebeu ali, assistiu o nosso programa, sentiu, acho que eu tenho um pouquinho de toque, realmente gera um sofrimento na minha vida, enfim, qual profissional que ela tem que procurar? Primeiramente, de cara, assim, primeiro passo. Olha, eu acho que seria interessante ela já procurar de cara um psicólogo, sabe? Porque assim, como a Amanda falou, né, quando a gente vai fazendo a avaliação, a gente vai conversando, a gente faz essas indicações, né, de procurar o psiquiatra, né, mas a terapia, ela vai ter um papel muito fundamental por causa desses exercícios, né, de exposição. Então, acredito que procurar um profissional da psicologia, né, que tenha, né, essa experiência com o toque, já seja um bom caminho, sabe? Porque com certeza essa pessoa vai indicar ela a buscar um psiquiatra,
né? E continuar o tratamento. É o ponto de partida, né, meninas? E aqui no programa, toda oportunidade que a gente tem de falar de saúde mental, que infelizmente ainda é um tabu. Recentemente a gente falou sobre saúde mental no atleta de alto rendimento, né? Foi um tema muito interessante para desmistificar um pouco, né? Buscar o psicólogo ali, chegar e conversar. Como é que é esse contato aí com o psicólogo? Só para o pessoal entender. Às vezes fica com receio, mas como é que vai ser? Vai me fazer pergunta? Vai ter mais gente? Vai contar o que eu falei? Como que é? Olha só, tem gente que fala assim, mas vou chegar, o que eu vou fazer, né? O que eu vou falar e tudo mais. Gente, o profissional tá ali para te acolher, né? Ele vai te conduzir no atendimento, ele vai te fazer perguntas caso você esteja com dificuldade, né, para iniciar. Ele vai querer conhecer a sua história, identificar os seus pontos de sofrimento, o que está gerando sofrimento, como é que é, qual que é a frequência, né? Então, assim, é um papo, um espaço de acolhimento, de segurança, em que as informações que você coloca ali estão em segurança, né? Tem a questão do sigilo e tudo mais, e é um profissional qualificado, né? Tem ferramentas embasadas cientificamente para atender aquela demanda, o que está te trazendo sofrimento, buscando resolver aquilo. Sim, é o primeiro passo ali para começar de resolver o problema. E aí eu queria entender se, assim, é possível que o toque desapareça, assim, ele para de acontecer ou não. Esses tratamentos são medidas para controlar esses sintomas. A pessoa, ela convive com o toque pro resto da vida? É isso? Olha, quando a gente está falando de transtornos, né, e aí a gente está falando do toque, mas a gente está falando de todos os outros, né? Transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, né? A gente não fala de cura, né? A gente fala de uma remissão de sintomas, que pode ser parcial, pode ser total, e remissão de sintomas significa a pessoa não estar apresentando os sintomas. E aí o tratamento, ele se torna muito importante justamente por isso. E aí é uma característica importante do toque. Ele pode, né, ter esses momentos da vida em que está mais difícil, tem mais pensamentos obsessivos, e em alguns momentos dá uma acalmada e volta de novo. Os temas podem mudar ao longo da vida, e aí o tratamento é importante para você aprender a lidar com isso, né? Porque pode ser que você tenha uma remissão de sintomas, não tenha mais, né, consiga seguir a vida, não ter pensamentos obsessivos, ou só resquícios ali de uns pensamentos, mas pode acontecer sim de voltar de alguma maneira. Mas se você já fez o seu tratamento, você já tem mais, assim, ferramentas para lidar, para saber o que você precisa fazer, para saber como que você vai lidar com as compulsões, com os pensamentos intrusivos. Então, o tratamento, ele ajuda muito nesse sentido. A gente não fala de cura, mas é super possível, sim, ter essa remissão de sintomas. E é interessante que o Eric falou que em momentos que ele fica mais ativado emocionalmente, aparecem alguns sintomas do transtorno, né? Então, a gente não pode ter uma expectativa irrealista de que a pessoa nunca mais vai ter um pensamento que incomode. Exatamente. Porque pensamento a gente não controla. Quem tem toque e quem não tem toque. A gente tem pensamento, e pensamento passa pela nossa cabeça. Pensamentos que são agradáveis, pensamentos que são desagradáveis. Só que o tratamento vai ajudar a pessoa a estabelecer uma nova relação com esses pensamentos. Conseguir avaliar esses pensamentos de uma forma assim, é só um pensamento. Se é um pensamento ruim, só um lixo mental, não significa nada sobre mim. Então, o tratamento vai ajudar nisso. Porque pode ser que venha um pensamento que fique mais obsessivo, só que a pessoa ela já sabe, eu não posso fazer compulsão, porque a compulsão alimenta o toque, faz esse pensamento crescer. Então, eu não vou me envolver com compulsão e não vou ficar atribuindo valor a esse pensamento. Uma hora ele vai sair da minha cabeça. Sim. E é interessante, em algum momento vocês citaram aqui a ansiedade, né? Eu fiquei pensando assim, tem alguma relação do toque com a ansiedade? Se o toque pode levar à ansiedade? Ou ao contrário, né? Uma ansiedade pode provocar um toque? Sim, eu acho que você falou, né? É meio mútuo isso, porque quando você está ali tendo os pensamentos obsessivos, uma das características é a pessoa começar a ficar mais ansiosa. Uma coisa que os pacientes relatam muito na hora que eu estou ali tendo os pensamentos obsessivos, aquilo ali parece muito real, né? Então, sei lá, estou fazendo alguma coisa ali no meu dia a dia, estou enchendo a minha garrafinha de água. Mas se você não voltar lá e encher essa garrafinha de água de novo, a sua mãe vai ter algum problema de saúde, né? Então, isso pode acontecer. E aí a pessoa volta, enche a garrafinha várias vezes. Então, naquele momento, ela acha que se ela não voltar e encher, vai realmente acontecer alguma coisa com a mãe, ela fica muito ansiosa. Parece muito real, parece fazer sentido ali naquele momento, né? Então, começa a vir a ansiedade. E como a Amanda citou aqui agora, os pacientes, eles relatam muito que quando eles estão com as emoções mais afloradas, com outras preocupações, né? Nem sempre relacionado ao toque, mas outras preocupações, mais ativados emocionalmente, mais ansiosos com outras situações, vem mais pensamentos obsessivos. Então, acho que eles, assim, vão vão caminhando juntos. E, no fim, a ajuda de um profissional especializado vai ser bom em todos os sentidos, né? Para cuidar da saúde mental como um todo, independente do que tem ali, né? Agora, o SUS, a Rede Pública de Saúde, tem
oferece, né, tratamento para o toque? Olha, tratamento especializado, tem algumas cidades, alguns centros que costumam fazer, por exemplo, grupos, né, terapêuticos para pacientes com toque. Tem alguns ambulatórios especializados em toque. Aqui em BH eu não tenho conhecimento da nossa rede, mas pessoa que tem toque ou está com suspeita de que tem toque, pode procurar, né, o CAPS da sua cidade, aqui em BH é o CERSAM, né, procurar o centro de saúde, procurar alguma porta de entrada, né, em busca de tratamento, porque ela vai ser atendida. Ela vai ser atendida naquele ponto de sofrimento mental. E felizmente a gente vê mais pessoas falando sobre esse assunto hoje. E aqui a gente também sempre fala, a internet está aí para... A gente tem que tirar o que é bom da internet, vamos focar no que é bom. E realmente tem muito conteúdo na internet sobre esse assunto. Vocês falam sobre isso na internet, assim, pensando que infelizmente o nosso tempo aqui é curto, né? Às vezes ficam dúvidas. Tem algum canal de comunicação? Temos sim. Nós criamos um instituto de psicologia, que é o AMALI, justamente vendo assim a dificuldade que os pacientes têm em encontrar um tratamento especializado para toque. Então, o AMALI é um instituto especializado no atendimento de toque e de transtorno de ansiedade também. Nós temos um Instagram que a gente faz muitos vídeos, conteúdos de psicoeducação, informando sobre o que é o toque, falando sobre o tratamento, nessa tentativa mesmo de tornar o toque mais conhecido e fazer com que as pessoas busquem tratamento em tempo, né? Então, nosso Instagram é @amali.instituto. Então, se ficar alguma dúvida também, o pessoal pode mandar lá para vocês que vocês respondem. Podem mandar perguntas que a gente vai responder com prazer. É isso, meninas, porque o toque, né, ele é um assunto... A gente tenta trazer com leveza aqui, mas pelo que vocês falaram, eu consegui perceber que é algo que traz sofrimento, né? Então, deixem aí uma mensagem final, rapidinha, para quem hoje lida com esse transtorno, né? Sim, olha... O transtorno obsessivo-compulsivo é um transtorno mental grave, né? Bem grave mesmo. Mas ele tem tratamento, tem jeito. Você não precisa viver em função do toque. O toque não precisa ditar as regras na sua vida. Fazendo o tratamento adequado, aprendendo as estratégias certas, você pode ter qualidade de vida e viver além do toque. Perfeito, agradeço demais, assim, foram 2 semanas aí que a gente trouxe esse assunto e acho que deu para trazer muita informação boa, vai ajudar muita gente, tenho certeza. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É isso, gente. Conversar sobre esses temas é importante demais para aumentar a conscientização e promover diagnósticos e tratamentos adequados. O toque costuma ser uma experiência solitária, pode provocar sofrimento mental e interferir nas atividades diárias, ali no bem-estar geral de uma pessoa. Então, fique atento aos sinais e busque sempre o auxílio de um profissional especializado. Combinado? E é isso, De Bem Com Você tá chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no YouTube, basta procurar pelo canal TVH. E o Instagram, já falei, né? Tá cheio de conteúdo exclusivo, então segue o nosso perfil no @canal TVH. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa. Tchau!